Uma menina de 12 anos se ajoelhou na frente de um milionário e implorou: "Salve minha avó, por favor." Ele nunca imaginou que aquela mulher no hospital era a mãe que o abandonou há 40 anos. Lorena apertava a receita médica contra o peito enquanto corria pela avenida movimentada, os tênis furados batendo no asfalto molhado da chuva da manhã. Aos 12 anos, ela já carregava nos ombros o peso de uma adulta. Mas naquele momento sentia que o mundo inteiro estava desabando sobre ela. As lágrimas misturavam com a chuva no seu rosto, e ela nem ligava mais para as pessoas que a olhavam com curiosidade enquanto passava correndo. A receita estava amassada de tanto apertar, mas ela conseguia ler perfeitamente o nome dos remédios que a avó Carmen precisava urgentemente. O médico do hospital público tinha sido claro: sem aqueles medicamentos, Carmen não passaria da semana. E o preço que estava escrito na receita era um número que parecia impossível para uma menina que morava numa casa de 2 cômodos na periferia. R$ 1.200. Era mais dinheiro do que ela tinha visto junto na vida inteira. Lorena parou na frente do banco onde tinha uma pequena conta poupança que a avó havia aberto para ela quando completou 10 anos. Eram apenas R$ 63, economizados moeda por moeda ao longo de 2 anos. Dinheiro que Carmen guardava de trabalhos extras, de vendas de doces na vizinhança, sempre dizendo que era para o futuro de Lorena. Um futuro que agora parecia não existir mais. Ela entrou no banco tremendo, a roupa molhada da chuva grudando no corpo magro. O segurança olhou para ela com desconfiança, mas não disse nada. Lorena se dirigiu ao caixa eletrônico e digitou a senha com dedos trêmulos. Quando apareceu o saldo na tela, ela fechou os olhos e suspirou fundo. R$ 63. Era tudo o que tinha no mundo. Sacou o dinheiro e saiu correndo novamente, desta vez na direção da farmácia mais próxima. Tinha que tentar, mesmo sabendo que seria impossível. Talvez o farmacêutico tivesse pena dela. Talvez aceitasse um pagamento parcelado. Talvez acontecesse um milagre. A farmácia era grande e moderna, com prateleiras altas cheias de medicamentos caros. Lorena se aproximou do balcão onde um homem de uns 50 anos de jaleco branco atendia outros clientes. Ela esperou sua vez, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todo mundo podia ouvir. "Próximo", o farmacêutico chamou, e Lorena se aproximou com a receita na mão. "Eu preciso desses remédios, por favor. É para minha avó, ela está no hospital e..." O homem pegou a receita e franziu a testa. "Estes são medicamentos de alto custo. Vou consultar o preço para você." Lorena assistiu enquanto ele digitava no computador, torcendo para que por algum milagre o preço fosse diferente do que estava escrito na receita. Mas quando ele se virou para ela, a expressão no rosto dele já dizia tudo. "São R$ 1.200, mocinha. Você tem receita médica, mas vai precisar do dinheiro." Lorena colocou as notas amassadas em cima do balcão. "Eu só tenho R$ 63, mas eu posso pagar o resto depois, eu prometo. Minha avó vai passar mal se não tomar esse remédio hoje." O farmacêutico olhou para o dinheiro e depois para ela. E Lorena viu algo que conhecia bem no olhar dele. Pena misturada com impaciência. "Menina, eu gostaria de ajudar, mas não posso entregar medicamentos sem pagamento. Esta farmácia tem regras." "Por favor", Lorena insistiu, a voz começando a falhar. "Ela é tudo que eu tenho. Minha avó está sozinha no hospital esperando por mim. Eu faço qualquer coisa. Posso limpar a farmácia, posso... Desculpe, não posso ajudar. Próximo." O homem já estava olhando para o cliente atrás de Lorena, que bufava impaciente. Ela pegou suas notas de volta e saiu da farmácia com as bochechas ardendo de vergonha e o coração partido em 1000 pedaços. Lorena se sentou na calçada em frente à farmácia, abaixou a cabeça e chorou sem se importar com quem pudesse ver. Pessoas passavam por ela. Algumas olhavam com curiosidade, outras nem notavam sua presença. Carros caros passavam pela avenida. Pessoas bem vestidas caminhavam com sacolas de compras. E ela ali, uma menina de 12 anos sem dinheiro para salvar a única pessoa que amava no mundo. Foi quando ela notou a diferença. As pessoas que passavam por ela eram de 2 tipos. As que viviam no mesmo mundo que ela, apressadas, preocupadas, carregando suas próprias lutas, e as outras. As que usavam roupas caras, que falavam ao telefone sobre negócios, que entravam em carros importados,
Pessoas que tinham dinheiro suficiente para comprar aqueles remédios sem nem pensar duas vezes. Uma ideia desesperada começou a se formar na cabeça de Lorena. Ela secou as lágrimas e olhou ao redor. Tinha que tentar. Não podia voltar para o hospital de mãos vazias. Não podia olhar para Carmen e dizer que não conseguiu. Tinha que engolir o orgulho e pedir ajuda. Ela se levantou e se aproximou de uma mulher elegante que caminhava com bolsas de grife na mão. Senhora, por favor, preciso de ajuda. Minha avó está no hospital e precisa de um remédio. Eu só preciso de... Sai daqui, menina. Vai trabalhar em vez de ficar pedindo dinheiro na rua? A mulher respondeu sem nem olhar para ela direito, continuando a caminhada. Lorena sentiu a face queimar, mas não desistiu. Aproximou-se de um homem de terno que falava ao telefone. Senhor, desculpe incomodar, mas não tenho dinheiro. Ele disse antes mesmo que ela terminasse a frase, cobrindo o telefone com a mão por um segundo antes de continuar a conversa. A terceira tentativa foi com um casal jovem que saía de uma loja cara. Por favor, é uma emergência, minha avó. Isso é problema da família, não nosso. A mulher respondeu, puxando o marido pelo braço. Não dá dinheiro para a criança na rua, só incentiva a vagabundagem. Cada rejeição era como uma facada no peito de Lorena. Ela não era vagabunda, não estava pedindo por preguiça ou por vício. Estava desesperada, tentando salvar a única pessoa que restava da sua família. Mas para aquelas pessoas, ela era apenas mais um incômodo na rua. Depois de uma hora tentando, Lorena voltou para a calçada em frente à farmácia. Estava exausta, humilhada, e não sabia mais o que fazer. Olhou para o céu cinzento e, pela primeira vez na vida, sentiu vontade de desistir de tudo. Vovó Carmen, eu não sei mais o que fazer. Ela sussurrou para si mesma. Você sempre disse que Deus não abandona ninguém, mas eu não estou sentindo Ele aqui. Carmen sempre foi sua força, sua referência, sua mãe de verdade. Lorena tinha perdido os pais num acidente quando tinha apenas 5 anos, e desde então, era só ela e a avó contra o mundo. Carmen trabalhava como faxineira, vendia doces na vizinhança, fazia qualquer coisa para garantir que Lorena tivesse comida na mesa e pudesse ir à escola. Você é inteligente, minha filha, Carmen sempre dizia. Estuda bastante que um dia você vai sair dessa vida e ter um futuro melhor. Eu não pude estudar, mas você vai poder. Agora Carmen estava deitada numa cama de hospital, dependendo de remédios caros que Lorena não conseguia comprar. A menina fechou os olhos e tentou lembrar do cheiro da avó, do abraço dela, da voz doce que sempre a consolava quando ela chegava em casa chorando porque as outras crianças da escola zombavam das suas roupas velhas. Não importa o que eles digam, Carmen falava, segurando o rosto de Lorena com as mãos calejadas. Você vale mais do que qualquer um deles. Você tem um coração bom, e isso é mais importante do que roupas bonitas. Lorena abriu os olhos e viu um movimento diferente na rua. Um homem alto, de terno escuro e bem cortado, estava saindo de um prédio comercial elegante. Ele caminhava com passos firmes, falando ao telefone, e havia algo na postura dele que gritava dinheiro e poder. Não era como os outros que ela tinha abordado. Este homem parecia diferente, parecia importante. Ela hesitou por um momento. Já tinha passado por tantas humilhações naquele dia que não sabia se aguentaria mais uma. Mas quando pensou na avó Carmen sozinha no hospital, esperando por ela, encontrou coragem que nem sabia que tinha. Lorena se levantou da calçada, limpou o rosto com a manga da camisa e começou a caminhar na direção do homem. As pernas tremiam, o coração disparava, mas ela continuou andando. Era sua última chance. Se ele também dissesse não, ela não saberia mais o que fazer. O homem estava chegando perto de um carro preto e luxuoso, estacionado na calçada. Lorena acelerou o passo, sabendo que se ele entrasse no carro, perderia a oportunidade. Quando chegou perto dele, reuniu toda a coragem que tinha no peito. Senhor, por favor, ela chamou, a voz saindo mais alta do que pretendia. O homem parou e se virou, abaixando o telefone. Era mais novo do que ela tinha pensado, talvez uns 40 anos, com cabelos escuros e olhos que pareciam carregar algum tipo de tristeza escondida. Quando ele olhou para ela, Lorena sentiu algo estranho, como se ele a estivesse reconhecendo, mas isso era impossível. Senhor, eu sei que não me conhece, mas eu preciso da sua ajuda.
Ela disse rapidamente, com medo de que ele fosse embora antes que pudesse explicar. Minha avó está no hospital e precisa de um remédio muito caro. Eu não tenho dinheiro, já tentei com várias pessoas, mas... Ela parou quando viu a expressão no rosto do homem. Ele estava olhando para ela com uma intensidade que a deixou sem palavras, como se estivesse vendo um fantasma. Salve minha avó, Lorena sussurrou, as lágrimas voltando a escorrer. Por favor, salve minha avó. O homem ficou em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. Lorena viu algo mudando no olhar dele, uma emoção que ela não conseguia identificar. Ele guardou o telefone no bolso e se abaixou até ficar na altura dela. Como é seu nome? Ele perguntou, a voz surpreendentemente gentil. Lorena. Lorena Alencar. O homem fechou os olhos por um segundo, como se o nome tivesse um significado especial. Quando os abriu novamente, havia uma determinação ali que não existia antes. Onde sua avó está internada, Lorena? No Hospital Municipal São João. Ela se chama Carmen. Carmen Alencar. Lorena viu o homem ficar pálido quando ela disse o nome da avó. Ele se levantou abruptamente, pegou a carteira do bolso e tirou vários cartões de crédito. Vamos à farmácia, ele disse simplesmente. Lorena não acreditou no que estava ouvindo. Senhor, o senhor vai me ajudar mesmo? Vou, ele respondeu. E havia algo na voz dele que era mais do que gentileza. Era como se ele tivesse uma razão pessoal para ajudar. Uma razão que ela não entendia. Eles caminharam juntos até a farmácia, e Lorena sentia como se estivesse num sonho. Depois de horas de humilhação e desespero, finalmente alguém tinha ouvido seu pedido de ajuda. Mas por que este homem tinha reagido de forma tão diferente? Por que ele ficou tão estranho quando ela disse o nome da avó? Na farmácia, o mesmo farmacêutico que tinha dispensado Lorena mais cedo mudou completamente de atitude quando viu o homem de terno caro ao lado dela. Posso ajudá-los? Quero todos os medicamentos desta receita, o homem disse, entregando o papel amassado. E quero os melhores disponíveis. O farmacêutico digitou rapidamente no computador. Serão R$ 1.200, senhor. O homem entregou o cartão de crédito sem hesitar. Lorena observou tudo como se fosse um milagre acontecendo na sua frente. Em 5 minutos, ela estava saindo da farmácia com uma sacola cheia dos remédios que poderiam salvar a vida de Carmen. Obrigada, ela disse, abraçando a sacola contra o peito. Muito obrigada, senhor. Eu não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer, ele respondeu, mas havia algo estranho na voz dele. Lorena, eu quero ir com você ao hospital. O senhor quer conhecer minha avó? Sim, quero conhecer sua avó. Eles caminharam até o carro dele. E Lorena nunca tinha entrado num veículo tão luxuoso. Enquanto ele dirigia na direção do hospital, ela percebeu que suas mãos tremiam no volante e que ele estava mais nervoso do que ela. Senhor, qual é seu nome? Ela perguntou. Ele demorou um pouco para responder, como se o nome tivesse um peso especial. Flávio. Meu nome é Flávio. Lorena sorriu pela primeira vez no dia. Obrigada, senhor Flávio. A vovó Carmen vai ficar muito feliz em conhecê-lo. Flávio não respondeu, mas Lorena viu uma lágrima escorrendo pelo rosto dele. Ela ficou confusa, sem entender por que um estranho estaria chorando por causa da sua avó, mas não fez perguntas. Estava feliz demais por ter conseguido os remédios e por estar voltando para o hospital com a sassa de que Carmen ficaria bem. Não fazia ideia de que estava prestes a descobrir a verdade mais surpreendente da sua vida. O trajeto até o Hospital Municipal São João foi feito em silêncio. Lorena segurava a sacola de remédios no colo como se fosse o tesouro mais precioso do mundo, enquanto Flávio dirigia com os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. A cada semáforo, ela o olhava de soslaio, tentando entender por que um homem rico como ele tinha aceitado ajudar uma menina desconhecida na rua. Senhor Flávio, ela disse finalmente, quebrando o silêncio pesado que pairava no carro. O senhor tem filhos? A pergunta pareceu atravessar ele como uma lâmina. Flávio respirou fundo antes de responder, sem tirar os olhos da estrada. Não, Lorena. Não tenho filhos. Não tenho família. Eu também não tinha antes da vovó Carmen. Ela disse baixinho. Meus pais morreram quando eu tinha 5 anos. Desde então é só eu e ela contra o mundo. Flávio engoliu em seco. Como eles morreram?
Acidente de carro. Estava chovendo muito, igual hoje de manhã. O carro derrapou e... Ela parou, como sempre fazia quando chegava nessa parte da história. A vovó Carmen me disse que eles foram para o céu virar estrelas, que sempre vão estar cuidando de mim de lá de cima. E você acredita nisso? Lorena pensou por um momento. Eu acredito que a vovó Carmen nunca mentiria para mim. Se ela diz que é verdade, então é verdade. Flávio sentiu uma pontada no peito. A confiança absoluta que aquela menina tinha na avó era algo que ele nunca tinha experimentado. Aos 5 anos, quando sua mãe desapareceu da vida dele, ele aprendeu que as pessoas que supostamente deveriam cuidar dele eram capazes de abandoná-lo sem olhar para trás. Sua avó sempre cuidou de você sozinha? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Sempre. Ela trabalha como faxineira em 3 casas diferentes, vende doces na vizinhança, faz qualquer coisa para me dar comida e roupa. Às vezes eu vejo ela contando moedinhas na cozinha, pensando que eu não estou olhando. Lorena suspirou. Ela sempre diz que eu sou o motivo pelo qual ela levanta todo dia. Flávio teve que piscar várias vezes para conter as lágrimas. A descrição que Lorena fazia da avó era tão diferente da imagem que ele carregava na memória. Para ele, Carmen era a mulher que o abandonou numa manhã fria, sem explicação, sem despedida. A mulher que escolheu uma vida sem ele. Ela nunca falou sobre ter perdido alguém? Sobre ter deixado alguém para trás? Lorena franziu a testa. Que pergunta estranha. Por que o senhor quer saber isso? Só curiosidade, Flávio mentiu. Mas sua voz tremeu ao dizer isso. Bem, ela às vezes fica olhando para uma foto velha e chorando. Quando eu pergunto quem é, ela diz que é alguém muito especial que ela teve que deixar ir embora para proteger. Mas nunca me conta a história toda. O coração de Flávio disparou. Uma foto velha. Alguém que ela teve que deixar ir para proteger. Seria possível que... Não podia ser tão simples assim. Não podia ser que, depois de 40 anos procurando, ele fosse encontrar sua mãe através de uma menina desesperada na rua. Chegamos, ele disse, estacionando o carro em frente ao hospital. O Hospital Municipal São João era exatamente o que Flávio esperava. Um prédio antigo, com paredes descascadas, e uma multidão de pessoas esperando atendimento. O contraste com os hospitais particulares que ele estava acostumado a frequentar era brutal. Aquele lugar cheirava a desinfetante barato e tristeza. A vovó Carmen está no 4º andar, Lorena disse, já saindo do carro. Ela divide o quarto com outras 3 senhoras. Eles entraram no hospital e se dirigiram ao elevador. Flávio notou como Lorena cumprimentava várias pessoas pelo caminho. Enfermeiros, outros pacientes, familiares. Era claro que ela passava muito tempo ali. Lorena, uma enfermeira jovem a chamou. Como você está, querida? Sua avó passou a noite perguntando por você. Oi, tia Márcia. Consegui os remédios? Lorena mostrou a sacola com orgulho. Este é o senhor Flávio. Ele me ajudou a comprar. A enfermeira olhou para Flávio com surpresa. Que gentileza a sua, senhor. Dona Carmen estava muito preocupada porque os medicamentos são caros demais. Foi um prazer ajudar, Flávio respondeu, mas sua voz saiu rouca. Ele estava começando a suar frio, e uma sensação estranha tomava conta do seu estômago. O elevador subiu devagar, parando em todos os andares. A cada parada, Flávio sentia que estava mais próximo de algo que mudaria sua vida para sempre. Quando finalmente chegaram ao 4º andar, suas pernas estavam tremendo. Por aqui, Lorena disse, puxando ele pelo braço. Ela vai ficar tão feliz em conhecer o senhor. Eles caminharam pelo corredor até um quarto no final. Lorena bateu na porta antes de entrar. Vovó Carmen? Trouxe os remédios e um amigo para conhecer a senhora. Flávio parou na porta. De onde estava, conseguia ver apenas uma cama no fundo do quarto, com uma figura pequena deitada. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que todos podiam ouvir. Minha filha, graças a Deus você voltou. Uma voz familiar ecoou do quarto. Eu estava tão preocupada. Flávio sentiu o mundo parar. Aquela voz. Mesmo depois de 40 anos, mesmo envelhecida e frágil, ele reconhecia aquela voz. Era a voz que cantava canções de ninar para ele quando era pequeno. A voz que lia histórias na hora de dormir. A voz que disse, tchau, meu amor, na última manhã que passaram juntos. Vovó, este é o senhor Flávio, Lorena disse, entrando no quarto.
Ele comprou todos os remédios para a senhora. Flávio deu um passo para dentro do quarto e então a viu. Carmen estava deitada na cama, visivelmente frágil, com cabelos grisalhos e rugas que não existiam na sua lembrança. Mas os olhos eram os mesmos. Aqueles olhos castanhos e gentis que ele tinha procurado em cada rosto feminino pelos últimos 40 anos. Quando Carmen olhou para ele, Flávio viu o exato momento em que ela o reconheceu. O rosto dela ficou branco como o lençol da cama. Os olhos se encheram de lágrimas e ela levou uma mão trêmula à boca. Meu Deus, ela sussurrou. Não pode ser. Oi, mamãe, Flávio disse, a voz quebrando completamente. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia sugar todo o oxigênio do quarto. Lorena olhava de um para o outro, completamente perdida. Vovó, o que está acontecendo? Ela perguntou. Vocês se conhecem? Carmen não conseguia parar de olhar para Flávio. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, e ela estendia uma mão trêmula na direção dele. Flávio, meu menino, é realmente você? Flávio se aproximou da cama, as próprias lágrimas impedindo que ele visse direito. Sou eu, mãe, sou eu. Espera, Lorena interrompeu, a voz saindo mais alta do que o normal. Vovó, esse é seu filho? O senhor Flávio é meu tio? Carmen conseguiu desviar os olhos de Flávio por tempo suficiente para olhar para Lorena. Minha filha, eu nunca te contei sobre o filho que a senhora abandonou? Lorena perguntou, e havia uma dureza na voz dela que nem ela sabia que possuía. Lorena, Flávio disse suavemente, deixe sua avó explicar. Não, Lorena explodiu. Eu não entendo nada do que está acontecendo aqui. Vovó Carmen, a senhora sempre me disse que não tinha família, que éramos só nós duas, e agora aparece um tio rico que eu nunca soube que existia? Carmen tentou se sentar na cama, mas estava muito fraca. Minha filha, é muito complicado. Não é como você está pensando. Então explique, Lorena gritou, as lágrimas voltando a escorrer. Explique por que meu tio nunca apareceu antes. Explique por que a senhora trabalha como faxineira enquanto ele tem um carro de rico. Explique por que eu tive que implorar dinheiro na rua hoje enquanto minha própria família vive no luxo. Flávio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A dor na voz de Lorena era palpável, e ele entendia perfeitamente. Para ela, ele era o parente rico que deixou a família na miséria. Era o tio que nunca apareceu para ajudar. Lorena, ele disse, se aproximando dela. Eu não sabia que vocês existiam. Eu não sabia que minha mãe tinha uma neta. Eu procurei por ela durante 40 anos. Mentira, Lorena disse, recuando. Todo mundo sabe onde a gente mora. A vovó Carmen é conhecida no bairro inteiro. Se o senhor quisesse encontrar, teria encontrado. Minha filha, Carmen disse, a voz fraca, mas firme. Você não está entendendo. Eu mudei de nome, mudei de cidade. Fiz de tudo para que ele não me encontrasse. Por quê? Lorena e Flávio perguntaram ao mesmo tempo. Carmen fechou os olhos, como se estivesse reunindo forças para contar uma história que havia guardado por décadas. Porque eu estava fugindo de um homem que queria nos machucar, fugindo de um pai que batia no meu menino. Flávio sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. O que você está dizendo? Seu pai, Flávio, ele não era um homem bom. Ele bebia, ficava violento, e quando você começou a crescer, ele começou a descontar a raiva em você também. Eu não lembro disso, Flávio disse, mas mesmo enquanto falava, fragmentos de memórias começaram a emergir. Gritos, medo, escondendo embaixo da cama. Você era muito pequeno. Eu sempre tentei te proteger, mas estava ficando cada vez mais difícil. Na noite antes de partir, ele te bateu tão forte que você desmaiou. Foi quando eu decidi que não podia mais ficar. Então você me abandonou, Flávio disse, a voz carregada de décadas de mágoa. Eu te salvei, Carmen respondeu firmemente. Eu te levei para a casa da sua tia Joana, a irmã do seu pai. Ela sempre foi uma mulher boa, e eu sabia que cuidaria de você. Eu disse para ela que se seu pai aparecesse procurando, era para dizer que não sabia de nada. Mas por que você não voltou? Por que não me procurou depois? Carmen fechou os olhos novamente. Porque eu tinha medo. Medo de que ele me encontrasse e fizesse mal a você. Medo de que descobrisse onde você estava.
Então eu mudei de nome, mudei de cidade e prometi para mim mesma que nunca mais voltaria. Mas isso foi 40 anos atrás, Flávio exclamou. Você podia ter voltado depois que ele morreu. Como eu ia saber que ele tinha morrido? Como eu ia saber qualquer coisa sobre vocês? Eu cortei todos os laços, Flávio. Eu me obriguei a viver como se vocês nunca tivessem existido. Lorena, que havia ficado em silêncio durante toda a conversa, finalmente falou. Mas a senhora sofreu também. Eu via a senhora chorando olhando para aquela foto. A senhora sentia falta dele. Todos os dias, Carmen sussurrou. Todos os dias da minha vida eu pensei no meu menino. Me perguntei se ele estava bem, se era feliz, se tinha uma família. Mas eu nunca tive coragem de procurar. Eu procurei, Flávio disse, se sentando na cadeira ao lado da cama. Contratei detetives particulares, publiquei anúncios em jornais, procurei em todos os registros públicos. Mas como você mudou de nome? Eu virei Carmen Alencar. Meu nome verdadeiro era Carmen Oliveira. Oliveira, Flávio repetiu. Flávio Oliveira. Esse é meu nome verdadeiro. Lorena olhou para os dois, ainda tentando processar tudo. Então vocês são realmente mãe e filho? Somos, Carmen disse, estendendo a mão para tocar o rosto de Flávio. Meu menino cresceu e se tornou um homem bonito e bem-sucedido. E solitário, Flávio acrescentou. Muito solitário. Vovó, Lorena disse, se aproximando da cama. Por que a senhora nunca me contou sobre o tio Flávio? Porque eu não queria que você crescesse com a dor que eu carregava. Não queria que você se sentisse abandonada, como eu me senti durante todos esses anos. Mas eu me senti abandonada mesmo assim, Lorena disse baixinho. Sempre quis ter uma família maior. Sempre quis ter tios, primos, alguém além da senhora. Flávio olhou para a menina e sentiu algo que nunca tinha experimentado antes. Era como se uma parte dele que estava perdida há 40 anos tivesse voltado ao lugar. Lorena, eu sei que isso é confuso e doloroso, mas eu quero que você saiba que, a partir de agora, você não está mais sozinha. Você tem um tio que te ama. Mas o senhor nem me conhece, ela protestou. Eu conheço o que importa. Você é corajosa, determinada e faria qualquer coisa para proteger quem ama. Você é da nossa família. Carmen sorriu através das lágrimas. Lorena, você fez algo hoje que eu não tive coragem de fazer em 40 anos. Você trouxe meu filho de volta para mim. Eu só queria salvar a senhora, Lorena disse, ainda confusa com tudo. E salvou, Flávio disse. Salvou ela e salvou a mim também. Os três ficaram em silêncio por um momento. O peso de 40 anos de separação e dor pairando no ar. Mas havia algo mais ali também. Esperança. A possibilidade de que as famílias quebradas pudessem se reconstruir. De que o amor pudesse superar décadas de mágoa. Tio Flávio, Lorena disse timidamente. A senhora Carmen vai ficar bem agora, não vai? Ela vai ficar bem, Flávio respondeu com convicção. Eu vou garantir que ela tenha os melhores médicos, os melhores tratamentos. Nunca mais vocês vão passar necessidade. Flávio, Carmen disse suavemente. Eu não quero sua caridade. Eu sobrevivi todos esses anos sozinha. Não é caridade, mãe. É família. É o que eu deveria ter feito há muito tempo, se soubesse onde encontrar vocês. Carmen olhou para o filho e para a neta, e pela primeira vez em 40 anos, permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, ela pudesse ter uma família novamente. Agora toma os remédios, vovó, Lorena disse, pegando a sacola. O tio Flávio gastou muito dinheiro para comprar. Não se preocupe com dinheiro, Flávio disse. Nunca mais se preocupe com dinheiro. Mas ele sabia que dinheiro era a parte fácil. A parte difícil seria reconstruir 40 anos de confiança perdida, de amor interrompido, de família despedaçada. Porém, olhando para aquela menina corajosa que havia unido duas vidas quebradas, Flávio sentiu que talvez fosse possível. Talvez nunca fosse tarde demais para recomeçar. Os dias que se seguiram ao reencontro passaram como um borrão emocional para todos os envolvidos. Flávio havia insistido em transferir Carmen para um hospital particular, mas ela se recusou terminantemente, dizendo que não queria causar mais transtorno do que já havia causado. Ele cedeu, mas contratou os melhores médicos particulares para atendê-la no hospital público
causando um alvoroço entre a equipe médica que nunca havia visto tamanha movimentação. Lorena não sabia como processar tudo o que estava acontecendo. Em 3 dias, sua vida havia mudado completamente. O tio rico, que ela nem sabia que existia agora, aparecia no hospital todas as manhãs com flores frescas, frutas importadas e uma gentileza que ela não sabia se devia aceitar ou desconfiar. A menina que havia crescido aprendendo a não depender de ninguém além da avó agora se via no centro de uma história familiar que parecia saída de um filme. Vovó Carmen, ela disse na manhã do 3º dia, sentada na cadeira ao lado da cama. A senhora tem certeza de que ele é mesmo meu tio? Carmen sorriu, mas havia cansaço nos olhos dela. Os remédios estavam fazendo efeito, mas a recuperação era lenta. Minha filha, eu carregaria o rosto daquele menino na memória até o fim da vida. Pode ter crescido, pode ter mudado, mas os olhos são os mesmos. Aqueles olhos castanhos que brilhavam quando ele sorria. Mas por que ele está sendo tão gentil conosco? A gente não passa de estranhos para ele. Lorena, você precisa entender uma coisa. Flávio cresceu sozinho, sem saber por que foi abandonado. Ele deve ter passado a vida inteira se perguntando se não foi amado, se não foi desejado. Agora ele descobriu que foi o contrário, que foi amado tanto que eu preferi me sacrificar a vê-lo sofrer. Lorena mexeu desconfortavelmente na cadeira. Mas a senhora sofreu também. E eu cresci pobre por causa disso. Você cresceu pobre, mas cresceu amada. Cresceu sabendo que era querida, que era importante. Isso é mais do que muitas crianças ricas têm. Nesse momento, Flávio apareceu na porta do quarto. Ele havia perdido o ar empresarial dos primeiros dias e agora usava roupas mais simples, como se estivesse tentando se encaixar melhor no ambiente hospitalar. Carregava uma sacola de papel e um sorriso hesitante. Bom dia, ele disse. E Lorena percebeu que ele ainda ficava nervoso ao falar com elas. Trouxe café da manhã para vocês. Tio Flávio, Lorena disse, testando o nome na língua. O senhor não precisa ficar vindo aqui todo dia. Deve ter trabalho importante para fazer. Flávio se sentou na cadeira do outro lado da cama. Lorena, eu passei 40 anos construindo um império empresarial. Sabe por quê? Porque pensei que sucesso financeiro preencheria o vazio que eu sentia, mas nunca preencheu. Agora eu descobri que tenho uma família e não vou perder um minuto sequer que posso passar com vocês. Filho, Carmen disse suavemente. Conta para a gente como foi sua vida. Você foi feliz? Flávio hesitou. Como explicar 40 anos de solidão para uma mãe que ele estava conhecendo novamente? Eu tive uma vida confortável. Estudei, me formei em administração, construí várias empresas. Tenho dinheiro, tenho sucesso. Mas teve amor? Carmen insistiu. Tentei. Namorei algumas mulheres, até me casei uma vez. Mas nunca durou. Sempre havia algo faltando, algo que eu não conseguia identificar. Lorena o observava com curiosidade. Por que não durava? Porque eu não sabia como amar completamente. Sempre havia uma parte de mim que estava fechada, protegida. Eu achava que era porque tinha medo de ser abandonado novamente, mas na verdade era porque eu não tinha tido um exemplo de amor incondicional. Carmen começou a chorar baixinho. Meu filho, eu sinto muito. Eu achei que estava te protegendo, mas acabei te machucando de uma forma que eu nem imaginava. Mãe, Flávio disse pegando a mão dela. Você fez o que achou melhor na época. Eu entendo isso agora. Mas você passou a vida inteira sem saber que era amado. Sem saber que eu pensava em você todos os dias. Lorena assistia à conversa entre os dois com um misto de fascinação e desconforto. Havia algo bonito em ver duas pessoas se reconectando depois de tanto tempo. Mas também havia algo doloroso em perceber que ela havia sido criada por uma mulher que carregava tanta dor guardada. Vovó Carmen, ela disse de repente. A senhora tem aquela foto que sempre olha quando está triste. É do tio Flávio. Carmen assentiu. Está na gaveta da cômoda em casa. É a única foto que tenho dele pequeno. Eu quero ver, Flávio disse rapidamente. Posso ir à casa de vocês? Lorena e Carmen trocaram um olhar. A casa onde moravam era bem diferente dos lugares que Flávio frequentava. 2 cômodos pequenos, móveis velhos, tudo muito simples e humilde. Filho, Carmen disse hesitante.
Nossa casa é muito simples. Não é o tipo de lugar que você está acostumado. Mãe, eu cresci numa casa simples também. Tia Joana não tinha dinheiro. Tudo que conquistei foi depois, sozinho. Eu quero conhecer o lugar onde vocês moram. Tá bom, Lorena disse, tomando a decisão. Mas não vai ficar fazendo cara feia porque nossa casa é pequena. Flávio riu pela primeira vez desde que se conheceram. Prometo que não vou fazer cara feia. Naquela tarde, depois que Carmen adormeceu, Flávio e Lorena saíram do hospital juntos. O trajeto até a casa delas foi silencioso, mas não desconfortável. Lorena observava o tio dirigindo e tentava entender como se sentia em relação a ele. Tio Flávio, ela disse quando estavam chegando no bairro dela. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer quantas quiser. O senhor está aqui porque sente culpa ou porque realmente quer estar aqui? A pergunta pegou Flávio desprevenido. Ele estacionou o carro em frente à casa pequena e se virou para olhar para ela. Por que pergunta isso? Porque eu não quero que a gente vire um projeto de caridade para o senhor. Eu e a vovó Carmen sempre nos viramos sozinhas. E podemos continuar assim se for preciso. Flávio sentiu o coração apertar. Aquela menina de 12 anos tinha uma maturidade que ele não esperava, mas também uma vulnerabilidade que ela tentava esconder atrás de palavras duras. Lorena, eu estou aqui porque vocês são minha família, a única família que eu tenho no mundo. Não é culpa, não é caridade, é necessidade. Eu preciso de vocês tanto quanto vocês precisam de mim. Ah, mas a gente não precisa do Senhor, ela disse, mas a voz saiu menos convicta do que pretendia. Não? Então, por que você estava desesperada na rua procurando ajuda para comprar remédios? Lorena baixou os olhos. Isso foi diferente. Foi uma emergência. E quantas outras emergências vocês já enfrentaram sozinhas? Quantas vezes sua avó deixou de comer para você ter comida? Quantas vezes ela trabalhou doente para pagar as contas? As palavras de Flávio atingiram Lorena em cheio porque eram verdade. Ela se lembrava de muitas noites em que Carmen achava que ela estava dormindo, mas na verdade a ouvia chorando baixinho na cozinha, contando e recontando as moedas que não eram suficientes para todas as necessidades. Vamos entrar, ela disse baixinho saindo do carro. A casa era exatamente como Flávio havia imaginado. Pequena, simples, mas limpa e organizada. Cada objeto parecia ter sido cuidadosamente posicionado para aproveitar melhor o espaço. As paredes eram decoradas com desenhos que Lorena havia feito na escola ao longo dos anos, e havia um aroma de casa bem cuidada que o fez lembrar vagamente da infância. Senta aí, Lorena disse apontando para o sofá pequeno. Vou pegar a foto da vovó Carmen. Ela desapareceu no quarto e voltou alguns minutos depois com uma foto pequena e amarelada. Flávio a pegou com mãos trêmulas e sentiu as lágrimas voltarem aos olhos. Era ele mesmo, com cerca de 4 anos, sorrindo para a câmera com dentes pequenos e olhos brilhantes. Estava no colo de uma mulher jovem e bonita, que ele reconheceu como sendo Carmen, mas décadas mais nova. Os dois pareciam felizes na foto, e havia algo na expressão dela que falava de amor profundo e proteção. Ela olha para essa foto todos os dias, Lorena disse, se sentando ao lado dele. Sempre que está triste, sempre que está preocupada. Ela beija a foto e fala com ela como se o senhor pudesse ouvir. O que ela fala? Que espera que o senhor esteja bem, que espera que tenha encontrado uma família que ame o senhor, que perdoa ela por ter abandonado o senhor. Flávio não conseguiu mais conter as lágrimas. 40 anos de raiva, de ressentimento, de sensação de abandono se dissolveram naquele momento. Ele finalmente entendia que não havia sido rejeitado. Havia sido amado, a ponto de sua mãe preferir se sacrificar a vê-lo sofrer. Lorena, ele disse, enxugando os olhos, eu quero que vocês se mudem para uma casa melhor. Quero que sua avó pare de trabalhar como faxineira. Quero que você tenha tudo o que merece. A gente não quer esmola, ela respondeu. Mas havia menos resistência na voz. Não é esmola. É família cuidando de família. É o que eu deveria ter feito há muito tempo se soubesse onde vocês estavam. Lorena o observou por um longo momento. Tio Flávio, posso perguntar uma coisa? Pode. O senhor vai desaparecer da nossa vida quando cansar de brincar de família? A pergunta foi direta e dolorosa. Flávio se virou para olhar para ela de frente.
Lorena, eu passei 40 anos da minha vida procurando por uma família. Agora que encontrei, vocês acham que eu vou jogar isso fora? Não sei. Não conheço o senhor direito ainda. Então me conheça. Me dê uma chance de provar que sou sincero. Lorena ficou em silêncio por um momento, brincando com a barra da camiseta. Tá bom, mas se o senhor nos decepcionar, eu nunca vou perdoar. Não vou decepcionar, Flávio prometeu. Nem você, nem sua avó. Eles voltaram para o hospital no final da tarde, e Flávio pôde ver a diferença no rosto de Carmen quando Lorena contou sobre a visita à casa. Havia algo de paz ali, como se um peso tivesse sido retirado dos ombros dela. Filho, Carmen disse quando ficaram a sós por alguns minutos. Obrigada por estar sendo tão gentil com a Lorena. Ela não está acostumada a receber carinho de outras pessoas. Mãe, ela é minha sobrinha. É minha responsabilidade cuidar dela. Mas você não cresceu com ela. Não tem obrigação nenhuma. Tenho sim. Tenho a obrigação de ser a família que ela merece ter. Carmen sorriu. Você se tornou um homem bom, Flávio. Apesar de tudo, você se tornou um homem bom. Aprendi sozinho. Tive que aprender a ser pai e filho de mim mesmo. Agora você não precisa mais fazer isso sozinho. Flávio pegou a mão da mãe. Mãe, eu quero que você saiba que eu perdoo você. Completamente. Eu entendo por que tomou a decisão que tomou. Filho, você não imagina o alívio que é ouvir isso. E eu quero que você saiba que, a partir de agora, nós somos uma família. Você, eu e a Lorena. Uma família de verdade. Carmen assentiu, mas havia uma preocupação em seus olhos. Flávio, a Lorena é uma menina orgulhosa. Ela não vai aceitar ajuda facilmente. Eu percebi, mas vou ter paciência. Vou provar para ela que pode confiar em mim. Ela já passou por muito abandono na vida. Perdeu os pais muito cedo, e desde então é só nós duas. Ela tem medo de se apegar e ser abandonada novamente. Igual eu, Flávio murmurou. Talvez por isso a gente se entenda. Quando Lorena voltou com um suco que havia comprado na lanchonete do hospital, encontrou os dois conversando baixinho. Havia algo diferente no ambiente, algo mais leve, mais esperançoso. Sobre o que vocês estavam falando? Ela perguntou. Sobre como vamos fazer isso funcionar, Flávio respondeu. Sobre como vamos ser uma família. E como a gente vai fazer isso? Devagar, Carmen disse. Um dia de cada vez, aprendendo a confiar uns nos outros. E se não der certo? Vai dar, Flávio disse com convicção. Porque a gente quer que dê certo. E quando você realmente quer alguma coisa, você faz acontecer. Lorena olhou para os dois, sua avó e seu tio, e pela primeira vez desde que descobriu que tinha uma família maior, permitiu-se sentir uma pontinha de esperança. Talvez fosse possível. Talvez eles pudessem mesmo ser uma família. Tá bom, ela disse finalmente. Mas vamos fazer um acordo. Nada de mentiras. Nada de promessas que não podem ser cumpridas. Se a gente vai ser família, tem que ser com honestidade. Concordo, Flávio disse, estendendo a mão. Família com honestidade. Carmen sorriu ao ver o aperto de mão entre o filho e a neta. 40 anos de separação, dor e saudade estavam sendo curados pelo amor e pela esperança de uma nova chance. Agora, disse Lorena, voltando ao seu tom prático. Vamos falar sobre coisas importantes. Tipo, o tio Flávio vai me ensinar a dirigir quando eu fizer 15 anos? Flávio riu. Vou ensinar o que você quiser aprender. E a gente vai poder comer pizza toda semana? Toda semana não, senão você vai enjoar. Mas uma vez por semana, sim. E a vovó Carmen vai poder parar de trabalhar como faxineira? Se ela quiser. Mas isso é decisão dela. Carmen olhou para os dois e sentiu o coração se encher de uma alegria que não sentia há décadas. Sua família havia se reencontrado. E talvez, finalmente, ela pudesse perdoar a si mesma pelas escolhas que havia feito no passado. Minha filha, ela disse para Lorena, acho que nossa vida vai ficar muito diferente a partir de agora. Diferente como? Diferente melhor, Carmen respondeu, pegando a mão de Flávio de um lado e de Lorena do outro. Muito, muito melhor. 2 semanas depois do reencontro, Carmen recebeu alta do hospital. Flávio havia insistido em alugar uma casa maior para elas. Mas tanto Carmen quanto Lorena se recusaram a deixar o lar onde haviam construído suas memórias juntas.
Como compromisso, ele reformou a casa pequena, trocando a fiação elétrica, consertando o telhado e comprando móveis novos, mas mantendo a essência do lugar que elas chamavam de lar. Lorena estava na escola quando Carmen e Flávio tiveram sua primeira conversa realmente profunda desde o reencontro. Estavam sentados na varanda pequena da casa, tomando café da tarde, quando Carmen finalmente reuniu coragem para contar a história completa que havia guardado por 40 anos. Flávio, ela começou, as mãos tremendo levemente ao segurar a xícara. Eu preciso que você entenda exatamente o que aconteceu naquela época. Preciso que você saiba por que eu tomei a decisão que tomei. Flávio se endireitou na cadeira. Durante as últimas semanas, ele havia tentado reconstruir suas memórias da infância, mas tudo era muito fragmentado. Lembrava-se de medo, de gritos, de se esconder embaixo da cama, mas os detalhes eram nebulosos. Eu estava muito jovem quando casei com seu pai, Carmen continuou. Tinha apenas 18 anos e ele parecia ser um homem bom. Trabalhava numa fábrica, não bebia, era respeitoso comigo e com minha família. Mas as pessoas podem mudar, filho. As pessoas podem mudar de formas que a gente nunca imagina. Quando ele começou a ficar violento? Flávio perguntou baixinho. Quando você nasceu. Acho que a responsabilidade de ter um filho despertou algo ruim nele. Ele começou a beber, a chegar em casa irritado, a gritar por qualquer coisa. No começo, a raiva era só comigo. Eu aguentava calada, pensando que era uma fase, que ia passar. Carmen parou para respirar fundo antes de continuar. Mas quando você completou 2 anos, ele começou a descontar a raiva em você também. Qualquer barulho que você fizesse, qualquer choro, qualquer coisa normal de criança, ele ficava furioso. Flávio sentiu um nó no estômago. Algumas imagens começaram a ficar mais claras na sua memória. Um homem alto gritando, o som de uma mão batendo, o gosto salgado das próprias lágrimas. Eu tentei proteger você de todas as formas, Carmen disse, a voz quebrando. Tentei conversar com ele, tentei pedir ajuda para a família dele, tentei até mesmo ameaçar sair de casa. Mas ele sempre dizia que se eu tentasse levar você embora, ia nos encontrar e fazer coisa pior. Por que você não procurou a polícia? Carmen riu, mas foi um riso amargo. Filho, isso foi há 40 anos. Naquela época, a polícia não se metia em problemas de família. Violência doméstica era considerada assunto privado. Além disso, seu pai conhecia muita gente, tinha amigos influentes. Eu era só uma mulher jovem, sem estudo, sem dinheiro. Quem ia acreditar em mim? Flávio fechou os olhos tentando processar tudo. E a última noite? Você disse que ele me bateu até eu desmaiar. Foi terrível. Carmen sussurrou. Você tinha deixado um brinquedo na sala, e ele tropeçou quando chegou bêbado em casa. Ficou numa fúria que eu nunca tinha visto. Te pegou no colo e começou a te balançar, gritando que você era um moleque sem educação. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Carmen. Quando ele te jogou no chão e você bateu a cabeça na parede, eu achei que tinha te perdido. Você ficou desacordado por quase 1 hora. Foi quando eu decidi que não podia mais esperar. Que se eu ficasse mais uma noite, ele ia te matar. Então você me levou para a tia Joana. Saí de casa de madrugada enquanto ele dormia. Você ainda estava meio zonzo da batida na cabeça, mas conseguia andar. Levei você para a casa da Joana, que era a irmã do seu pai, mas sempre foi uma mulher boa. Ela ficou horrorizada quando viu os hematomas em você. Flávio se lembrava vagamente da tia Joana, uma mulher pequena e gentil, que sempre cheirava a bolo de fubá e que nunca levantava a voz. Ela cuidou bem de mim. Ela cuidou como se fosse filho dela. Eu pedi para ela não contar para ninguém onde você estava, nem mesmo para o seu pai. Disse que se ele aparecesse procurando, era para ela fingir que não sabia de nada. E você? Para onde foi? Carmen suspirou profundamente. Eu peguei o primeiro ônibus que saiu da cidade. Nem sabia para onde estava indo. Acabei parando numa cidade pequena a 3 horas de distância. Arrumei um emprego numa fábrica de tecidos. Aluguei um quartinho e comecei uma vida nova. Mas por que não voltou depois? Por que não me procurou quando ele morreu? Porque eu tinha muito medo, filho. Medo de que você me odiasse por ter te abandonado. Medo de que tivesse crescido pensando que eu não te amava. E principalmente, medo de que eu não conseguisse ser uma boa mãe depois de tudo que havia acontecido.
Flávio ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo. Mãe, como você soube que ele tinha morrido? Eu nunca soube. Carmen respondeu baixinho. Eu nunca soube o que aconteceu com ele, nem com você. Cortei todos os contatos com a cidade, mudei de nome. Fiz de tudo para desaparecer completamente. Ele morreu quando eu tinha 15 anos. Cirrose hepática. Bebeu até o fígado parar de funcionar. Carmen assentiu tristemente. Eu imaginava que o álcool ia acabar com ele cedo ou tarde. Homens violentos como ele raramente mudam. Tia Joana me contou sobre você só quando fiz 18 anos. Disse que você havia fugido para me proteger, mas que nunca soube para onde tinha ido. Foi quando comecei a procurar. Você me procurou mesmo? Durante 22 anos. Contratei detetives particulares, publiquei anúncios em jornais de várias cidades, procurei em todos os registros que consegui acessar. Mas como você havia mudado de nome, eu virei Carmen Alencar. Inventei uma história de que era viúva, que tinha perdido o marido num acidente. Era mais fácil do que explicar a verdade. Flávio sentiu uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por todos os anos perdidos, mas alívio por finalmente entender que não havia sido rejeitado. Mãe, quando você soube que estava grávida da Lorena? Carmen pareceu confusa. Filho, eu acho que você não entendeu. Lorena não é minha filha. Ela é minha neta. Eu sei, mas como você teve uma filha se estava fugindo? Ah! Carmen sorriu pela primeira vez desde que começou a contar a história. Eu conheci o pai da Lorena alguns anos depois que cheguei na cidade nova. Ele era um homem bom, trabalhador, que me tratava com carinho. Casamos e tivemos uma filha, a Mariana. Mariana era a mãe da Lorena? Era. Uma menina linda, inteligente, que cresceu sabendo que tinha um meio-irmão em algum lugar do mundo, mas que nunca conheceu. Ela sempre me perguntava sobre você. Sempre quis saber se um dia íamos te encontrar. Flávio sentiu o coração apertar. E ela? O que aconteceu com ela? Mariana se casou jovem com um rapaz da cidade. Eram muito felizes, tinham planos de ter vários filhos, mas quando a Lorena nasceu, houve complicações no parto. Mariana ficou muito fraca e 3 meses depois, morreu de uma infecção que os médicos não conseguiram controlar. Meu Deus! O marido dela, o pai da Lorena, ficou devastado. Tentou cuidar da menina por 2 anos, mas estava muito deprimido, muito perdido. Até que um dia decidiu que não conseguia mais. Me trouxe a Lorena e disse que ia embora, que precisava recomeçar a vida em outro lugar. E você criou a Lorena sozinha desde então? Desde que ela tinha 2 anos. Ela não lembra do pai, não lembra da mãe. Para ela, eu sempre fui a única família que existiu. Flávio começou a entender melhor a ligação tão forte entre Carmen e Lorena. Por isso ela é tão protetora com você. E por isso ela tem tanto medo de abandono. Já perdeu todos os pais que teve na vida. Primeiro os biológicos. Depois o pai adotivo que desistiu dela. E agora tem medo de perder a mim também. Ela não vai perder você. Flávio disse firmemente. Nem você, nem a mim. Eu prometo isso. Carmen o olhou com lágrimas nos olhos. Filho, obrigada por me perdoar. Obrigada por entender que eu não te abandonei por falta de amor. Mãe, eu entendo agora. Você salvou minha vida. Se tivesse ficado, ele podia ter me matado numa dessas fúrias. Eu penso nisso todos os dias. No que poderia ter acontecido se eu não tivesse tido coragem de sair naquela noite. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando o movimento da rua. Era um silêncio diferente dos anteriores. Mais leve, mais pacífico, como se décadas de peso tivessem sido retiradas dos ombros de ambos. Mãe, Flávio disse finalmente, eu quero que você saiba que você fez a coisa certa. Foi corajosa, foi forte, foi uma mãe que protegeu o filho da única forma que sabia. Obrigada por dizer isso, filho. E agora vamos cuidar da Lorena juntos. Vamos dar para ela a estabilidade que ela merece. Ela está gostando de você, sabia? Ontem ela me disse que você é legal para um tio rico, Flávio riu. Vindo da Lorena, isso é quase uma declaração de amor. Ela só precisa de tempo para confiar completamente. Mas eu vejo que ela está se abrindo. Nesse momento, eles ouviram o barulho da chave na porta. Lorena chegava da escola e, pelo som dos passos, não estava muito contente. Vovó Carmen! Ela gritou do portão.
A diretora da escola quer falar com a senhora. Carmen e Flávio se entreolharam. O que será que aconteceu? Carmen murmurou. Lorena entrou na varanda com o rosto vermelho de raiva. Aquela mulher quer saber por que eu estou indo para a escola de carro agora. Disse que ficou preocupada com a mudança no meu comportamento. Que mudança? Flávio perguntou. Ela disse que eu estou mais arrogante porque agora tenho um tio rico, que estou me achando melhor que os outros alunos. Carmen suspirou. Minha filha, as pessoas sempre vão ter opinião sobre nossa vida. Não liga para isso. Mas eu não estou sendo arrogante, Lorena protestou. Eu só estou feliz porque finalmente tenho uma família maior. Flávio se levantou e se aproximou da sobrinha. Lorena, quer que eu vá conversar com a diretora? Não, ela respondeu rapidamente. Isso vai piorar tudo. Ela vai achar que sou uma criança mimada que precisa do tio rico para resolver os problemas. Então, o que você quer fazer? Lorena pensou por um momento. Quero que a gente continue sendo uma família normal. Quero ir para a escola de ônibus, como sempre fiz. Quero que nada mude muito rápido. Carmen e Flávio se olharam, entendendo o que estava acontecendo. Lorena estava lutando para equilibrar sua nova realidade com a vida que sempre conheceu. Tá bom, Flávio disse. Vamos fazer do seu jeito. Mas se alguém te incomodar, me conta, ok? Ok, Lorena respondeu, mas ainda parecia preocupada. Minha filha, Carmen disse, puxando a neta para se sentar ao lado dela. Você está com medo do quê? Estou com medo de que as pessoas pensem que a gente mudou, que a gente não é mais igual a elas. E seria ruim se a gente tivesse mudado? Flávio perguntou. Não sei. Talvez. Eu gosto da nossa vida. Gosto da nossa casa, dos nossos vizinhos, da minha escola. Não quero que tudo seja diferente. Carmen abraçou a neta. Lorena, ter família não significa que a gente tem que mudar quem somos. Significa que a gente tem mais pessoas para nos amar e nos apoiar. Mas, e se o tio Flávio cansar de brincar de família pobre? E se ele quiser que a gente mude para ser mais parecida com ele? Flávio se ajoelhou na frente de Lorena. Lorena, eu não quero que vocês mudem nada. Vocês são perfeitas do jeito que são. Eu é que preciso aprender a ser parte desta família, não o contrário. Tem certeza? Tenho. Vocês me ensinaram mais sobre amor e família nestas últimas semanas do que eu aprendi em 40 anos de vida. Lorena o olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando a sinceridade das palavras dele. Tá bom. Mas se o senhor tentar me colocar numa escola de rico, eu fujo de casa. Não vou colocar você em escola nenhuma que você não queira, Flávio prometeu. Mas posso te ajudar a estudar em casa? Posso te dar livros, material escolar, essas coisas? Pode. Mas nada exagerado. Nada exagerado, ele concordou. Carmen observava a conversa entre o filho e a neta com o coração cheio de esperança. Eles estavam aprendendo a ser uma família, cada um respeitando o espaço e as necessidades do outro. Agora, disse Lorena, voltando ao seu tom prático de sempre. Vamos jantar? Estou com fome e quero que o tio Flávio prove minha comida favorita. O que você gosta de comer? Flávio perguntou. Macarrão com molho de tomate caseiro da vovó Carmen. É a melhor comida do mundo. Então vamos fazer macarrão, Carmen disse, se levantando. E você, Flávio, vai aprender a cozinhar também. Eu? Flávio perguntou, surpreso. Família que é família cozinha junta, Lorena decretou. É uma regra nossa. Flávio sorriu. Então vamos cozinhar. Enquanto os três se dirigiam para a cozinha pequena, Carmen olhou para o filho e para a neta e sentiu que finalmente, depois de tantos anos, havia encontrado a paz que procurava. Sua família estava reunida e, apesar de todas as cicatrizes do passado, eles estavam construindo algo novo, algo bonito, algo que valia a pena. O passado não podia ser mudado, mas o futuro estava sendo escrito por eles três, juntos, um dia de cada vez. 6 meses depois do reencontro, a vida da família Alencar havia encontrado um ritmo novo e harmonioso. Carmen não trabalhava mais como faxineira, mas havia insistido em abrir uma pequena confeitaria na própria casa, vendendo os doces que sempre fizera para a vizinhança. Agora, com a ajuda financeira de Flávio,
Ela podia comprar ingredientes melhores e transformar seu talento em um negócio próspero. Lorena continuava na mesma escola, mas agora tinha material escolar de qualidade e aulas particulares de reforço que Flávio custeava discretamente. Ela havia se tornado uma das melhores alunas da turma, não porque ficara mais inteligente, mas porque finalmente podia se concentrar nos estudos sem se preocupar com as necessidades básicas em casa. Tio Flávio, ela disse numa manhã de sábado, enquanto ajudava Carmen a preparar brigadeiros para uma encomenda. Posso perguntar uma coisa? Pode perguntar o que quiser, ele respondeu, arrumando algumas caixas que havia trazido para embalar os doces. O senhor não sente falta da sua vida de antes? Daquela vida de empresário importante, sem família para se preocupar? Flávio parou o que estava fazendo e olhou para ela. Era uma pergunta que ele havia feito para si mesmo várias vezes nos últimos meses. Sabe, Lorena, eu pensava que tinha uma vida boa antes. Tinha dinheiro, sucesso, um apartamento bonito. Mas sabe o que eu não tinha? O quê? Eu não tinha ninguém para ligar quando algo bom acontecia. Não tinha ninguém para dividir uma conquista ou para me consolar quando as coisas davam errado. Não tinha ninguém que se importasse de verdade se eu chegasse em casa ou não. Carmen, que estava batendo a massa dos brigadeiros, sorriu sem levantar os olhos. Agora você tem 2 mulheres te enchendo o saco todos os dias. Exato, Flávio riu. E eu não trocaria esse saco cheio por nada no mundo. Mesmo quando eu reclamo que o senhor dirige muito devagar? Lorena perguntou fazendo uma careta. Principalmente quando você reclama que eu dirijo muito devagar. Significa que se importa comigo o suficiente para querer que eu chegue logo. Lorena corou um pouco. Mesmo depois de 6 meses, ela ainda ficava envergonhada quando demonstrava afeto pela nova família. Não é que eu me importo tanto assim. É só que é chato ficar esperando no carro. Claro, Flávio disse, fingindo acreditar. É só isso mesmo. Carmen observava a interação entre os dois com o coração cheio de gratidão. Lorena havia se transformado nos últimos meses. Continuava sendo a mesma menina determinada e independente, mas agora havia uma leveza nela que não existia antes. Ela ria mais, fazia planos para o futuro e, principalmente, havia aprendido a aceitar ajuda sem se sentir diminuída. Vovó Carmen, Lorena disse, terminando de modelar o último brigadeiro. Posso contar uma coisa para vocês? Pode, minha filha. Ontem a professora de português me chamou para conversar. Ela disse que eu tenho talento para escrever e que deveria pensar em fazer faculdade de jornalismo. Flávio se endireitou imediatamente. Isso é maravilhoso. Você gosta de escrever? Gosto, sempre gostei. Mas eu nunca pensei que podia ser alguma coisa profissional, sabe? Pensava que era só um hobby. Minha filha, Carmen disse, limpando as mãos no avental. Agora você pode pensar em qualquer profissão que quiser. Pode sonhar alto. Eu sei, é estranho ter essa liberdade. Antes eu só pensava em arranjar qualquer emprego para ajudar a senhora. Agora eu posso pensar no que eu realmente quero fazer. E o que você quer fazer? Flávio perguntou. Lorena hesitou por um momento. Eu quero escrever histórias. Histórias sobre pessoas comuns que passam por coisas extraordinárias. Histórias sobre famílias que se perdem e se encontram. Como a nossa história, Carmen murmurou. Exato, como a nossa história. Flávio sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Lorena, eu vou te apoiar em qualquer coisa que você quiser fazer. Faculdade, cursos, intercâmbio, o que for preciso. Obrigada, tio Flávio. Mas eu quero que o senhor saiba que eu não vou aceitar tudo de mão beijada. Quero trabalhar para merecer. Quero estudar muito. Quero conquistar as coisas com esforço próprio. Eu sei disso. E é por isso que tenho tanto orgulho de você. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Carmen atendeu e voltou alguns minutos depois com uma expressão preocupada. Era o Dr. Mendes, ela disse. Quer que eu vá ao consultório na segunda-feira para conversar sobre os resultados dos meus exames. Flávio e Lorena se entreolharam. Carmen fazia exames de rotina regularmente desde que saíra do hospital, mas nunca havia sido chamada para uma conversa urgente. Vovó, Lorena disse, tentando manter a calma. Tem certeza de que é urgente? Ele disse que não era nada grave, mas que queria conversar pessoalmente. Disse que tinha uma proposta para me fazer. Que tipo de proposta? Flávio perguntou. Não sei. Ele não quis falar pelo telefone.
No domingo, a família passou o dia tentando não pensar no que o médico poderia querer. Fizeram um almoço especial, assistiram a filmes antigos na televisão e Flávio ensinou Lorena a jogar xadrez. Mas a preocupação estava ali, pairando sobre todos eles. Tio Flávio, Lorena disse quando estavam sozinhos na varanda. Se acontecer alguma coisa com a vovó Carmen, o senhor vai continuar sendo minha família? A pergunta pegou Flávio de surpresa. Lorena, nada vai acontecer com sua avó. Ela está bem, os exames sempre deram normais. Mas e se acontecer? O senhor não vai me abandonar, vai? Flávio se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Lorena, escuta bem o que eu vou te dizer. Não importa o que aconteça, eu sempre vou ser seu tio. Sempre vou estar aqui para você. Você é minha família, para sempre. Promete? Prometo. Com o coração. Na segunda-feira, os três foram juntos ao consultório do Dr. Mendes. Carmen estava visivelmente nervosa e Lorena segurava firme a mão dela na sala de espera. Família Alencar, a secretária chamou. O doutor vai recebê-los agora. O Dr. Mendes era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e um sorriso gentil. Ele cumprimentou todos calorosamente e pediu para que se sentassem. Dona Carmen, ele começou, quero que a senhora saiba que seus exames estão perfeitos. Melhor do que perfeitos, na verdade. A senhora está com a saúde de uma pessoa 20 anos mais jovem. O alívio foi visível no rosto dos três. Lorena suspirou profundamente e Flávio relaxou os ombros. Mas então por que o senhor nos chamou? Carmen perguntou. Porque eu tenho uma proposta para fazer para a senhora. Tem a ver com sua confeitaria. Minha confeitaria? Dona Carmen, minha esposa comprou seus doces na semana passada e ficou encantada. Ela disse que nunca provou brigadeiros tão saborosos. E não é só ela. Tenho vários pacientes que comentaram sobre seus doces. Carmen corou. Obrigada, doutor. Mas o senhor não nos chamou só para falar sobre brigadeiros. Na verdade, chamei sim. Verá, minha esposa trabalha com eventos corporativos. Ela organiza festas para empresas grandes, casamentos de pessoas influentes, esse tipo de coisa. E ela gostaria de contratá-la para fornecer doces para os eventos dela. Sério? Lorena perguntou, os olhos brilhando. Muito sério. Estamos falando de encomendas grandes, festas de 300, 400 convidados. Seria uma oportunidade de expandir seu negócio significativamente. Carmen olhou para Flávio e Lorena, ainda processando a informação. Mas doutor, eu trabalho sozinha, na minha própria cozinha. Não tenho estrutura para produzir em grande escala. Isso pode ser resolvido, Flávio disse rapidamente. Podemos alugar uma cozinha comercial, contratar ajudantes, comprar equipamentos profissionais. Não, filho, eu não quero que você gaste mais dinheiro comigo. Mãe, não seria gasto, seria investimento. Investimento no seu talento, no seu negócio. O Dr. Mendes sorriu. Posso dar uma sugestão? Por que não começam pequeno? Minha esposa tem um evento no próximo mês para 100 pessoas. Podem tentar esse primeiro e ver como se saem. Carmen pensou por um momento. Que tipo de doces ela gostaria? Brasileiros tradicionais. Brigadeiros, beijinhos, olho de sogra, cajuzinhos. Aqueles que vocês fazem com tanta maestria. Tá bom, Carmen decidiu. Vamos tentar. Quando saíram do consultório, Lorena estava radiante. Vovó, a senhora vai ser uma empresária famosa. Calma, minha filha, é só um teste. Mas é um começo, Flávio disse. E eu vou ajudar vocês com tudo que precisarem. Não quero que o senhor pense que tem que cuidar de todos os nossos problemas. Carmen disse. Mãe, eu não estou cuidando dos seus problemas. Estou participando da sua vida. Estou sendo parte da família. Nos meses seguintes, a confeitaria de Carmen realmente decolou. O primeiro evento foi um sucesso absoluto, e logo ela estava recebendo encomendas de várias empresas diferentes. Flávio ajudou a montar uma cozinha comercial pequena, e eles contrataram 2 ajudantes da própria vizinhança. Lorena se tornou a gerente de marketing da confeitaria, criando um perfil nas redes sociais e ajudando a divulgar o negócio. Ela descobriu que tinha talento para escrever textos promocionais e para fotografar os doces de forma atrativa. Tio Flávio, ela disse numa tarde enquanto organizavam as encomendas da semana. Obrigada. Por quê?
por não ter mudado nossa vida, por ter se adaptado à nossa vida. Vocês que mudaram a minha vida, Lorena, para melhor. Eu sei, mas o Senhor podia ter chegado aqui querendo que a gente virasse outras pessoas. Podia ter querido nos levar para o seu mundo, mas o Senhor veio para o nosso mundo, porque o mundo de vocês é melhor que o meu. Aqui tem amor, tem carinho, tem família de verdade. Carmen, que estava passando a massa de um bolo, sorriu. Agora é nosso mundo, de todos nós. É verdade, Flávio concordou. Nosso mundo. Naquela noite, depois que Lorena foi dormir, Carmen e Flávio ficaram conversando na varanda, como haviam feito muitas vezes nos últimos meses. Filho, Carmen disse, você é feliz? Sou, mãe. Mais feliz do que jamais pensei que poderia ser. Mesmo tendo que dividir seu tempo entre seus negócios e nossa família? Principalmente por isso. Meus negócios me dão dinheiro, mas vocês me dão propósito. Obrigada por ter perdoado uma velha tola. Obrigada por ter sido corajosa o suficiente para me salvar, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria felicidade. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as estrelas. Era um desses momentos perfeitos que acontecem raramente na vida, quando tudo parece estar em seu lugar certo. Mãe, Flávio disse finalmente, posso fazer uma pergunta? Pode. Você se arrepende de alguma coisa? Carmen pensou por um longo momento. Eu me arrependo de ter demorado tanto para te encontrar. Me arrependo de ter deixado o medo me paralisar por tantos anos. Mas não me arrependo de ter te protegido quando você era pequeno. Eu também não me arrependo de nada, Flávio disse. Porque tudo o que aconteceu nos trouxe até aqui, até este momento. Até nossa família. Até nossa família, ele repetiu. Do quarto, eles ouviram a voz de Lorena. Vocês dois param de ficar aí conversando e vão dormir. Amanhã temos uma encomenda grande para entregar. Carmen e Flávio riram baixinho. Acho que a gerente está dando ordens. Carmen sussurrou. Melhor obedecermos. Flávio respondeu. Quando entraram na casa, Flávio parou por um momento para observar tudo. A sala pequena e aconchegante. As fotos de família nas paredes. O cheiro dos doces que Carmen sempre estava fazendo. Aquela casinha simples havia se tornado o lugar mais importante do mundo para ele. Boa noite, mãe, ele disse, beijando a testa de Carmen. Boa noite, meu filho. Sonhe com os anjos. Flávio subiu para o quarto pequeno que havia montado para ele nos fundos da casa. Não era luxuoso como seu apartamento antigo, mas era perfeito. Porque ali, ele não era apenas Flávio Oliveira, o empresário bem-sucedido. Ali, ele era filho, irmão, tio. Ali, ele era família. E família, ele havia aprendido, era a única coisa que realmente importava na vida. Fim da história.